Olá, estão todos bem? Espero que sim. Meu nome é Luiz, eu sou advogado, eu trabalho aqui na Funfarm, no Hospital de Base, há 10 anos, e atendendo a um feliz pedido da professora Rose, eu vou falar com vocês hoje sobre responsabilidade no exercício da profissão. É sempre muito gratificante, eu realmente gosto de falar com os profissionais da saúde que estão em formação sobre responsabilidade profissional, porque depois eu não preciso conversar com vocês depois de formados para fazer defesa, né, em casos em que ocorra a responsabilização dos senhores. Nós vamos hoje focar o nosso estudo especificamente na responsabilidade civil, né? Eu nem quero adentrar muito hoje em responsabilidade criminal e responsabilidade trabalhista, porque eu acho que essas são mais claras, mais óbvias e a gente conhece, sabe como funciona ou até imagina como funciona. Espero também, sinceramente, que nenhum de vocês cometa crimes, né, no exercício profissional, para que possa ter responsabilidade criminal e virar colega da Suzane von Richthofen lá no Tremembé. A gente espera, sinceramente, que não. Então, nosso enfoque hoje é na responsabilidade civil. O que é a responsabilidade civil? Responsabilidade civil é o dever que eu tenho, que qualquer um de nós, todos nós temos, de reparar danos materiais, danos morais e danos estéticos que a gente pratica, que a gente causa em alguém em virtude do cometimento de um ato ilícito. Então, peraí. A gente tem que começar sabendo o que é um ato ilícito, né? O que configura um ato ilícito, porque evidentemente se eu cometo o ato ilícito, eu vou ter responsabilidade civil, eu tenho que pagar a indenização, né? Se a gente fosse falar sinteticamente de modo bem simples, responsabilidade civil é o dever de indenizar, é o dever de pagar a indenização. Quando? Quando eu causo um dano moral, um dano material ou um dano estético em alguém em virtude de um ato ilícito que eu pratiquei. O que é ato ilícito? Veja, para a lei, ato ilícito ele pode ocorrer de duas formas, né? Ele sai de dois motivos distintos. O primeiro deles é quando você intencionalmente, através de uma ação ou omissão, que é aquilo que a gente chama de dolo, que é a vontade deliberada, você quer provocar o resultado, quando você deliberadamente quer, pratica uma ação ou deixa de praticar alguma coisa, pode ser uma omissão, um ato omissivo, né, deixou de checar a prescrição, deixou de tomar o cuidado necessário, mas você faz isso conscientemente, você quer esse resultado. Isso é dolo, isso é ato ilícito, sem dúvida. Você tem a intenção de causar o dano, você pratica o ato porque quer causar o dano. Isso é ato ilícito, indiscutivelmente. Só que, além disso, quer dizer, além de ato ilícito ser esse volitivo, esse que eu pratico porque eu quero, porque é a minha vontade, também é considerado pela lei como ato ilícito aquele que acontece por culpa. E a culpa é negligência, imprudência ou imperícia. Imperícia. Quando é que eu pratico imperícia? Quando eu faço alguma coisa para a qual eu não tenho habilidade técnica. Então, eu fico preocupadíssimo com isso dentro da área hospitalar, né? Quando a gente pensa em profissionais da enfermagem, da fisioterapia, quando a gente pensa em profissionais que estão ligados diretamente ao paciente, a gente tem que tomar bastante cuidado. Por quê? Porque eu não posso, em momento nenhum, exceder aquilo que eu posso fazer de acordo com as minhas atribuições pelo diploma que eu recebi. Então, tá escrito no código de ética que eu posso prescrever, então eu posso prescrever. Está escrito que eu não posso. Né? Eu tenho habilidade técnica, eu tenho formação técnica para, sei lá, passar o abocate? Tenho, então eu posso fazer. Não tenho formação técnico-profissional para fazer isso, eu não posso fazer. Eu, pelo meu regramento, pelo diploma que eu tenho, né, pela minha especialidade técnica, eu preciso de um profissional para cada 3 pacientes? Sim, eu posso assumir 4? Não. Né? Tudo que foge da habilidade técnica é imperícia. Né? E aí você vai fazer isso para quebrar o galho de alguém, deixa eu te ajudar. E acaba se prejudicando, porque se este ato praticado por você eventualmente causar um dano ao paciente, você vai ter que indenizar em virtude de tratar-se de imperícia. Né? É tudo aquilo que eu faço que foge da minha habilidade técnica, quer dizer, para
o ato para o qual eu não tenho habilidade técnica, eu não sou formado nisso, não tenho aptidão para isso, porque o meu diploma não me permite praticar esse ato, eu estou diante da imperícia. Negligência é culpa, mas ela acontece quando eu deixo de, né? Então eu não observo, não tomo o cuidado necessário. E quando a gente fica sobrecarregado, é muito provável que ocorra negligência. Então precisa também prestar bastante atenção no exercício profissional para a gente não praticar atos ilícitos em virtude de uma conduta omissiva, né? Foi sem querer. Nós estamos falando de culpa, nós não estamos falando de dolo intencional. Você não quer provocar o resultado. A sua intenção era ótima, era ajudar. Né? Eu saio de casa e falo assim, hoje vou fazer o bem para o próximo. Hoje vai dar tudo certo. Mas acontece que se eu não tomar o cuidado necessário, não observar o cuidado necessário, né? Na sua casa pode acontecer negligência. Né? A gente vê histórias todos os dias. Eu vi uma na semana passada que a criança caiu dentro da piscina lá e morreu de 2 anos de idade. Negligência, tem negligência. O cabo da panela está para o lado de fora do fogão, com a água fervendo, a criança vai lá, puxa, cai a água nela, ela se queima toda. Acontece todos os dias e são atos praticados, atos ilícitos praticados em virtude de negligência. Né? Quando a gente não faz revisão no veículo, não checa freios antes de viajar, é negligência. E quando a gente deixa de observar tudo que era preciso observar no cuidado com o paciente, se eventualmente algum dano for causado a ele, nós estaremos diante de negligência, e a negligência é ato ilícito. Legal. Além da imperícia e da negligência, a imprudência também é uma espécie de culpa, né? Também é um ato culposo. Mas a imprudência, ela acontece, eu gaguejo bastante, eu cuspo falando, você está com sorte nessa época do Covid, que é a distância, porque você não vai ter o prazer de me ver cuspindo perto de você, dando aula presencialmente na sala. É uma vantagem. A imprudência, que é a terceira e última forma de ato culposo que você pode praticar, ele acontece quando você tem uma ação, não é uma omissão. É um ato positivo. Você faz alguma coisa, mas aí não toma o cuidado necessário. É como, por exemplo, imprimir uma velocidade excessiva, como, por exemplo, você foi lá e abriu mais o negócio para descer, sei lá, o soro, a medicação, e aí então é um ato positivo, culposo. Todos são negligência, imprudência e imperícia. Você pratica atos sem a intenção de causar um resultado negativo, mas o resultado negativo acontece, né? O resultado danoso acontece. E estas condutas, veja, intencionais ou não, dolosas ou culposas, se elas causarem danos aos pacientes, isso vai gerar para você responsabilidade civil, isso vai gerar para você o dever de indenizar, o dever de reparação de danos. Legal. Olha que coisa bonita. Isso quer dizer que eu preciso, para que eu tenha o dever de indenizar, eu preciso que haja, de mim, eu tenha uma conduta. Conduta culposa ou dolosa. Eu tenho que ter praticado um ato ou deixado de observar o cuidado necessário. Esse meu ato, esse que eu pratico, ele causa um dano. E esse dano, ele pode ser patrimonial, material, né? Eu posso quebrar alguma coisa lá, eu posso efetivamente causar um dano material. Bati no seu carro, quebrou a lanterna, dano material. Ele pode ser um dano moral, que é quando eu atinjo a honra, a boa fama, a respeitabilidade, quando eu causo sofrimento, dor na pessoa, eu tenho que indenizar dano moral. E o problema do dano moral, a gente sabe, é que é muito subjetivo. Né? Quanto custa a honra de uma pessoa? Quanto custa a boa fama? Quanto custa a respeitabilidade? Quanto vale a dor? Né? Quanto custa perder um ente querido porque teve um erro do profissional da saúde e aí ele morreu? Quanto custa? Né? Veja, não é quantificável. E tudo que não é quantificável, a gente corre um risco muito grande, que é o de ter interpretações e resultados muito diferentes no Poder Judiciário. Eu, nesses 12, acho que vão fazer 12 anos que eu trabalho com direito da saúde, especificamente na área da saúde. Dentro desses 12 anos, eu vi juízes fixando indenizações por morte de paciente causada em virtude de erro, de falha, de 12 mil reais. E vi juízes fixando em 890 mil reais atualizados da época do fato. Quer dizer, só de fazer a conta de atualização dá 1,5 milhão. Então, por dano moral, né? Nós estamos falando de dano moral. E aí, veja, aquela vida então valia muito menos, 12 mil, a outra vale mais, porque
né, quem eu matei é o que importa, o grau da minha culpa deve ser levado em consideração? Sim, mas essa gradação, né, de quanto custa a reparação do dano moral é uma coisa bastante discutível dentro do Poder Judiciário. E eu não quero que você seja submetido ao Poder Judiciário para poder apreciar quanto você vai ter que pagar de indenização em virtude da morte ou de uma dor, de um sofrimento que tenha sido causado para uma pessoa, uma família, em virtude de um tratamento médico hospitalar mal sucedido. Então a gente não quer que isso aconteça. E além de tudo, o legislador ainda estabelece que eu tenho que pagar os danos morais que eu causo, os materiais e os estéticos. Veja que ele pega o dano estético, ele separa, como se fosse um dano específico, né? Então, eles são cumuláveis, inclusive, né? Às vezes, um ato só praticado por você, ele pode causar dano material, moral e estético. E aí você vai ter que reparar as três espécies de danos que foram causadas lá no paciente, lá no cliente que foi atendido. Quando a gente olha até aqui, a gente fala assim, bom, então, legal, eu não vou cometer atos ilícitos porque eu não vou ter condutas culposas e nem dolosas que vão causar danos a pessoas. Só que, olha que coisa triste, recentemente, né, uma coisa bem mais nova dentro do nosso sistema jurídico, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, que é o nosso órgão máximo na interpretação de leis federais, quando ele estava interpretando o Código de Defesa do Consumidor, isso aconteceu no final da década passada. Passada? Não sei, acho que é. Esse é o último ano desta década, no final da década passada, 2008. Quando ele estava interpretando o Código de Defesa do Consumidor, e daí para frente, ele estava analisando contratos bancários e estava analisando prestação de serviços de saúde. E aí, quando ele analisou a prestação de serviços de saúde, ele entendeu, o Superior Tribunal de Justiça, todos os ministros reunidos do Superior Tribunal de Justiça, eles entenderam, e a partir de então começa a ser tratado dessa maneira, que os serviços de saúde, eles se enquadram nas relações de consumo do Código de Defesa do Consumidor. Então, o prestador do serviço de saúde, né, o hospital, a casa de saúde, a clínica, todos os prestadores de serviço de saúde, da enfermagem, da fisioterapia, da medicina, de todos, eles enquadram-se no Código de Defesa do Consumidor. Nós fomos equiparados em prestação de serviços com telefonia, né? Então, do mesmo jeito que a gente é consumidor do serviço de telefonia da Vivo, da TIM, da Oi, do mesmo jeito que a gente é consumidor do serviço de energia elétrica, consumidor do serviço, sei lá, de TV por assinatura, a gente passa a ser consumidor do serviço de saúde. Inclusive, quando o atendimento é prestado pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. Então, mesmo que eu procure o serviço de saúde pelo SUS, ainda assim enquadra-se no Código de Defesa do Consumidor. E no Código de Defesa do Consumidor, nós temos dois problemas já imediatos e de cara. O primeiro deles, no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, para que o fornecedor dos serviços ele tenha responsabilidade civil, quer dizer, para que o fornecedor tenha o dever de reparar o dano, não há necessidade de uma conduta culposa ou dolosa. No Código de Defesa do Consumidor, o serviço prestado com deficiência, a falha no serviço, ela é indenizável independentemente de culpa. Então, basta que ocorra um fato e este fato gere um dano para a pessoa. Olha que tristeza para nós, né, que trabalhamos na área da saúde. Eu não preciso que o profissional da saúde, eu não preciso que o enfermeiro, eu não preciso que o médico, eu não preciso que ele cometa necessariamente um erro. Eu não preciso necessariamente que você pratique um ato ilícito. Se ocorrer uma falha na prestação de serviços, isso faz com que, e isso vai fazer com que, haja o dever objetivo, é automático, né? A gente chama de responsabilidade civil objetiva, ela é automática. É o dever de indenizar automático que a casa de saúde tem, que o prestador de serviço de saúde tem, em virtude de uma falha na prestação de serviços. Olha, depois desse entendimento do STJ e a partir daí, a gente começa a ver decisões judiciais em que, por exemplo, demora na comunicação de um óbito.
sei lá, demorou 11 horas, eu vi esse caso, demorou 11 horas para comunicar o óbito para a família. A família chega para fazer a visita, na verdade, e é comunicada do óbito. Bacana. Alguém praticou ato ilícito? Não, aliás, ninguém fez nada, né? Nesse caso, ninguém ligou para a família, ninguém fez nada. Isso, tem uma falha na prestação de serviço. O hospital foi condenado a indenizar? Sim, condenado a indenizar. Isso automaticamente. Eu vi paciente, por exemplo, eu vi casos, processos, e está acontecendo bastante, né, dentro do Poder Judiciário, queda de paciente dentro do ambiente hospitalar. O paciente caiu da maca, teve uma fratura aqui, acho que é a clavícula, legal. Ela não tinha critério de imobilização, a paciente, nenhum critério de imobilização. Nem pela idade, não tomava diazepam, não tinha nenhum critério. Ela estava na maca, no corredor, aguardando a liberação de um leito para subir para internação. Entrou um outro paciente que tinha levado uma facada lá pela emergência e estava gritando. Ela se assustou com o grito dele e caiu da maca. E ela propôs uma ação judicial, pediu uma indenização e o juiz fixou a indenização em R$35 mil, em virtude do dano moral que ela sofreu, o sofrimento dela, que teve que fazer uma cirurgia que não era aquela que ela ia fazer, porque ela caiu da maca. Mas olha que bacana. Era uma hipótese, ela não devia estar imobilizada. Pode ver que a maioria dos hospitais agora, eles estão colocando cinto de segurança em todas as macas, em todos os pacientes, não importa quais. Né? A cadeira de rodas de transporte, de locomoção, tem cinto de segurança. Por quê? Porque, ora, se o paciente cai e independe da culpa do hospital, a responsabilidade existe, o dever de indenizar existe, então eu preciso me precaver, eu preciso tomar os meus cuidados para que eu não pague essa indenização. Então, observe, quer dizer, guardas levantadas. Vamos levantar para todo mundo. Porque se o paciente rolar e cair da cama e tiver uma fratura ou qualquer dano, a responsabilidade é objetiva, é automática do hospital. Veja que nós estamos indo por um caminho que nós vamos virar o McDonald's. Né? A gente sempre escuta as histórias do McDonald's. Né? Não sei quem escorregou no McDonald's, bateu a cabeça, 1 milhão de indenização. Mas está escrito na plaquinha, piso molhado. A pessoa vai lá e pisa, e escorrega. E cai. Ó, tá escrito, cuidado, piso molhado. Não liga, escorrega e cai. O McDonald's tem que indenizar? Tem. É objetivo, percebe? Ocorreu um fato dentro do estabelecimento empresarial, na prestação de serviço que ele estava se submetendo, no caso dele é venda de produto, e aí ele tem o dever de indenizar. E a gente também. Então, né, eu fico preocupadíssimo. Nós temos que redobrar todos os cuidados, porque não vai decorrer só do ato que eu pratico, né? Não depende só disso. A integridade física do paciente é como se fosse uma responsabilidade integral do serviço de saúde. Né? Eu até gosto de pensar que nós hoje exercemos uma atividade que é atividade de risco, né? Porque eu assumo todo o risco da atividade. Ela passa a ser inteira da casa de saúde, ela passa a ser inteira do profissional da saúde. Né? Nós temos responsabilização objetiva no Código de Defesa do Consumidor. Então, é uma coisa real. Em todos os lugares onde você está trabalhando ou está estagiando, você não vê mais chamar o paciente de paciente, né? Ele é cliente agora. Na identificação dele, às vezes na pulseirinha de identificação, no cadastro, está lá, cliente. Né? A gente passou a tratar realmente o paciente como um cliente em virtude desse reconhecimento do Superior Tribunal de Justiça de que se trata de uma relação de consumo, do Código de Defesa do Consumidor. Então, se é Código de Defesa do Consumidor, eu não tenho mais um paciente, agora eu tenho um cliente, ele é cliente do meu serviço. E eu, mesmo no SUS, presto um serviço em que a enquadração no Código de Defesa do Consumidor vai me gerar uma responsabilização objetiva em virtude dos danos que forem causados, eventualmente, nestes atos que ocorram, nesses fatos. Né? Vou pensar assim, isso não é nem ato praticado. Isso é um fato que ocorreu na casa de saúde, em virtude de um tratamento, e aí vai gerar essa responsabilidade. E a gente tem um monte destes casos sendo levados para o Poder Judiciário. Né? Porque quando começa, uma pessoa ganha, ela conta para o vizinho. Vai para outra. Vem tudo no mesmo ônibus, todo mundo para ser atendido, vai conversando. Fala, olha, não sei quem lá ganhou 30 mil porque caiu da maca. Já vai ter gente pulando da maca. Né? Então, a gente precisa tomar todos os cuidados, todas as precauções para não ter
esta responsabilidade para que não respondamos objetivamente por esses danos que são causados a pacientes nas unidades de atendimento. Mas esse era só o primeiro problema do Código de Defesa do Consumidor, eu te avisei. Qual é o segundo? É a inversão do ônus da prova. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, todas as vezes que o consumidor ele alegar que ele teve um dano, não é ele, consumidor, quem vai ter que provar que o fato ocorreu e que o fato causou o dano, que o dano é decorrente daquele fato. Na verdade, a gente inverte no Código de Defesa do Consumidor. É o fornecedor dos serviços, e no nosso caso do serviço de saúde, quem vai ter que comprovar que o fato não ocorreu, que o dano não foi causado por aquele fato. Então, a gente presume no Código de Defesa do Consumidor que o cliente, que o consumidor, que é o polo fraco dentro da relação de consumo, é hipossuficiente, a gente presume que ele está falando a verdade. Então, há uma presunção de que tudo aquilo que ele alegou é verdade. Quem vai ter que afastar essa presunção, que é relativa? É você, somos nós. Quer dizer, a gente vai ter que comprovar através do quê? Qual é o nosso único salvador de Jesus? O prontuário médico hospitalar. Prontuário mal evoluído é igual indenização. Porque, veja, o prazo para se propor uma ação de indenização, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é de 5 anos da data do fato. As pessoas não propõem a ação judicial no outro dia em que o fato aconteceu, na outra semana, 3 depois. Eles propõem as ações 2 anos depois que o fato ocorreu, 3 anos, 4 anos. Quando você for questionado sobre esse fato que aconteceu há 3 anos atrás, você nem lembra, você nem sabe. Eu não sei nem se eu estava de plantão nesse dia. Aí onde é que a gente vai ver o que aconteceu? No prontuário. Aí o prontuário, como é que ele foi feito? Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola. Porque tá igualzinha, todas as evoluções estão iguais. O paciente, aliás, isso é uma coisa que eu quero morrer de tarde de desgosto. O paciente entra para ser internado e tá bag, bom estado geral, né? Fica lá aquela BG, bag. Aí ele fica bag, todo dia. Morreu. Olha que maravilha, ele morreu bom, né? Quer dizer, uma coisa que eu fico preocupado. Então, pelo amor de Deus, gente, entrou, tá internado, pelo menos tá mal, né? Já começa assim. Tá em bom estado geral. Se tivesse em bom estado geral, tava em casa comendo pipoca. Você está dentro da casa. Então, e a gente precisa anotar tudo o que acontece no prontuário. É o único meio de defesa que nós temos. Nós não temos outro, não vai adiantar levar testemunha, não vai adiantar nada. Primeira coisa que o juiz vai requisitar nesse processo é: eu quero uma cópia integral do prontuário médico hospitalar. Agora, está super bem evoluidinho, tudo está anotado, todas as intercorrências estão anotadas? Maravilha, ótimo, ele me salva. Ele está mal feito, ele está preguiçoso de copia e cola todos os dias, todas as evoluções absolutamente são iguais. Não é, ele não vai servir como prova. Eu tenho um processo bem bacana que eu acompanhei, em que uma paciente, ela alegava que o enfermeiro tinha causado uma lesão no braço dela. Ela estava com o braço todo roxo na foto e tinha uma lesão, sabe? Idoso com a pele muito sensível, ficou feio o negócio. E ela colocou todas as fotos no processo, falou que foi o enfermeiro que rodou o braço dela com muita força na hora de fazer alguma coisa, tarará, e ela alegava tudo isso. Aí nós fomos ver o prontuário. E nós pegamos o prontuário. Vamos ver o que aconteceu durante essa internação dela, que nesse caso era de 2016, acho, a internação. Aí nós fomos ver. E o enfermeiro, ele tinha feito evolução todos os dias em que ele esteve dentro daquele quarto e ele atendeu aquela paciente. Ele fez uma evolução de intercorrência dizendo que ela o ofendia, que ela o xingava, que ela chegou a arremessar objetos contra ele, que ela cuspiu nele durante um atendimento, que ela chamava ele de negro, de macaco, de tudo quanto é coisa. E estava tudo evoluído e anotado. Juntamos o prontuário no processo, pronto, acabou, ganhou o processo. Porque, veja, é evidente que eu consigo comprovar a minha não culpa, ele não bateu nela. Claro que ele não machucou ela propositadamente.
aquilo ali é uma lesão que acontece, né? Flebite acontece, são coisas que acontecem. Tem risco, né? A gente anota qual é o risco. Então é uma coisa possível, isso é uma complicação possível, descrita na literatura, que vai acontecer. E aí, como você olhava no prontuário, você falava, olha, ela já odiava esse menino, né? Ela não queria ser atendida por ele, já tinha uma inanimosidade ali, e estava no prontuário. Se ele tivesse feito só todo dia as evoluções, a pressão estava tal, não sei o que estava tal, estava respirando, consciente, orientada, teria perdido o processo com certeza, porque pelo prontuário estaria tudo maravilhoso, e não estava, né? A prestação, a relação não estava boa. Tanto que ele faz, acho que mais, do primeiro dia que tem ocorrência, ele faz mais 3 e depois ele não atende mais essa paciente, né? E aí a alegação dessa lesão é posterior, é momentos em que ele nem mais a atendia. Na verdade, ela era uma senhora preconceituosa e que não queria ser atendida por um profissional negro e ofendia ele e arremessava coisas o tempo todo. A gente saiu até ruim para ela de dentro do processo, acho que devia ser inverso, ele devia ter processado ela, mas não, acabou que ele não quis, porque já tinha ganhado aquele, deixa ela para lá e seguiu com a vida. Mas olha o que vai salvar você, o prontuário. Tem que estar escrito, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Então hoje, o paciente caiu no banheiro, vamos anotar, vamos escrever, ele caiu, ele quis andar sozinho. O hospital não é presídio, né? Eu gosto de pensar isso, olha, o hospital não é presídio. Algumas coisas a gente pode fazer com o paciente, outras dependem da vontade dele. Né? Então, se ele levantou sozinho e foi ao banheiro e caiu, eu não sou carcereiro dele. Né? Mas isso tem que estar anotado, isso tem que estar evoluído. A gente tem que colocar tudo muito anotado e evoluído para não ter problemas, não ter nenhum tipo de problema no futuro. Aí a gente olha e fala, beleza. Mas quem vai pagar a indenização não sou eu, é o hospital. As pessoas não processam o enfermeiro, as pessoas não processam ao médico, eles processam o hospital, o plano de saúde, eles vão processar o HB, vão processar o Unimed, vão processar o Alsta, vão processar a Benê, porque tem dinheiro, eu não tenho, eu sou pobre. Tristeza para sua vida. Não ser pobre, porque é normal, mas tudo é. Mas, até porque, né, não tem jeito, né, tem que trabalhar, todo mundo que tem que trabalhar é pobre. Então, de qualquer maneira, veja, o que eu quero que você entenda é que o mesmo STJ, que lá atrás disse que nós nos enquadramos no Código de Defesa do Consumidor, ele vem muito mais recentemente, agora mais recente, e diz assim, o hospital, ele tem direito, ele paga a indenização para o paciente, mas se comprovada a culpa de funcionário, de colaborador, de qualquer profissional, o hospital ele tem direito de regresso pessoal contra essa pessoa. E aí, veja, o hospital, então, paga a indenização para o paciente e tem direito de cobrá-la de você. Ele vai cobrá-la de você. E a maioria dos hospitais não pode abrir mão desse direito, porque a maioria deles são fundações, são associações, são sociedades. E aí, abrir mão desse direito, quer dizer, não regredir contra você e cobrar de você aquilo que o hospital foi condenado a pagar para o paciente, vai gerar uma ingerência por parte do gestor. Porque, veja, onde é uma fundação, o dinheiro tem que ser investido naquele objetivo, naquela finalidade filantrópica. Onde é uma associação, ela tem objetivos descritos no seu estatuto. Onde é uma sociedade, não tem aí você nem pense, né? Não tem distribuição de lucro. Os outros sócios, você é o diretor da sociedade. Você não vai cobrar aquilo que a sociedade tem direito e na hora de distribuir os lucros entre os outros sócios que não fazem parte da direção e que querem, eu quero a minha parte. E aí? Então, na maioria dos lugares, o hospital ele se vê numa situação, a casa de saúde, em que necessariamente ele tem que exercer esse direito de regresso, em que necessariamente ele vai cobrar isso do profissional que trabalha, que é quem de fato causou o dano. Ele te paga, ele te dá orientações, ele te deu treinamento, ele te dá... Eu fico pensando nessa onda que nós estamos do Covid, houve uma pressão muito grande para que todos os hospitais fornecessem o EPI. Está todo mundo fornecendo. E aí tem gente que não está usando. Né? E aí esse profissional que não usa o EPI, qualquer dano que foi causado, você acha que o hospital, ou qualquer clínica, qualquer casa de saúde,
não vai entrar com o regresso contra esse profissional? Quer dizer, eu estou fazendo a minha parte toda corretamente, como entidade, como instituição, e você não está fazendo a sua como profissional juramentado, porque você jurou exercer a profissão na hora de pegar o diploma, tudo bonitinho. Então, é evidente que vai ter esse regresso contra você e você precisa ficar atento. Né? Eu quero a aula de hoje não susto. Né? Sai correndo, vai morrer todo mundo. Não, não é isso. Você tem que ter conhecimento de qual é o efeito da responsabilidade civil sobre a sua vida, para que você possa, no exercício da profissão, não agir assim, quer dizer, para que não aconteça com você, né? Para que não haja, daqui 5 anos, ou 8 anos, ou 9 anos, uma ação judicial que ela é movida pelo próprio hospital onde você trabalha contra você para pedir o regresso, a reparação, o ressarcimento de um dano que foi causado em virtude de um ato que foi você que praticou. Né, que foi você que praticou. Nós vimos essa semana, acho que foi notícia em todos os jornais, em alguns telejornais aqui da nossa região de São José do Rio Preto, aquele caso, um caso famoso aqui em São José do Rio Preto, daquela estudante de enfermagem, a Luana, que quando foi fazer a doação de medula óssea, teve um puncionamento que perfurou a veia subclávica dela, acho que é isso, que é assim que fala, e aí ela faleceu, ela morreu. E aí saiu a sentença essa semana condenando o hospital e as médicas e não condenando as 2 enfermeiras que participaram de todo o processo lá, elas não foram condenadas. Houve uma perícia, teve ação criminal, teve juntada de prontuário, e aí o juiz entendeu que, naquele caso, os atos culposos praticados não foram atos das profissionais da enfermagem. Foram atos, segundo o entendimento do juiz na sentença, dos médicos. Então, ele condena o hospital, condena os médicos e não condena as profissionais da enfermagem ao ressarcimento, ao pagamento de indenização. Ainda não é, claro, uma decisão definitiva, cabe recurso, tem tudo, mas o que salva? O prontuário. Onde é que está a anotação? No prontuário. Quer dizer, está dentro da... a discussão grande nesse processo era, cabia a elas... tecnicamente, era uma atribuição da enfermagem isso ou era uma atribuição médica? E aí o entendimento foi que não era uma atribuição da enfermagem, era uma atribuição médica, então não tem. O hospital que paga a indenização vai ter direito de regresso? Sim. Contra as enfermeiras? Não, porque já ficou demonstrado no processo que elas não têm culpa, né, que elas não praticaram ato ilícito, então vai ter direito de regresso contra os médicos, né? Neste caso especificamente. Eu tenho outros, existem tantos outros em que a responsabilidade vai ser da enfermagem. Tem casos que a responsabilidade é do serviço social, né? Da assistente social, tem casos que a responsabilidade é da fisioterapeuta. Então isso acontece sempre, né? Sempre tem uma pessoa, né? A ponta é sempre uma pessoa. Então, claro que tem uma estrutura toda por trás, claro que as pessoas preferem processar o hospital, é mais fácil, é mais rápido, do que ficar pegando todo mundo que atuou dentro daquele procedimento, mas o hospital pode fazer isso depois. Então, fique sempre muito atento. E, obviamente, eu não posso passar por uma conversa sobre responsabilidade civil com vocês nos tempos atuais e não falar de responsabilidade civil pelos atos praticados virtualmente, pelos atos na internet. Olha, nós precisamos tomar muito cuidado, redobrado, triplicado. Veja você, nós passamos por tempos atuais, primeiro, em que a tolerância das pessoas diminuiu muito. Né? O nível de tolerância, ele diminuiu. As pessoas estão irritadas, nós estamos, de um modo geral, todos mais irritados, menos pacienciosos, ninguém mais tem paciência com nada e, portanto, intolerantes. Nesses momentos de intolerância, as pessoas elas querem processar todo mundo, né? Quero propor ações contra todo mundo. Tudo é motivo. Quando não são reais, ótimo. Que a pessoa até pode processar, porque é um direito que todo mundo tem de mover ações judiciais, não tem problema. Mas o que a pessoa, ela não vai ter a razão. Agora, eu não posso dar motivos, eu não posso permitir que a pessoa tenha fundamentos para. E aí, algumas decisões recentes, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aqui onde nós estamos, elas nos fazem pensar um pouco sobre essas nossas condutas nas redes sociais.
tanto decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como decisões do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que é o TRT de Campinas, que é a região a qual nós pertencemos. Veja você, o TJ de São Paulo, recentemente, ele condenou duas moças, não sei se são moças ou senhoras, duas mulheres, a pagarem indenização de R$20 mil cada uma delas para um médico veterinário, porque, escuta isso, porque uma delas curtiu e a outra compartilhou um vídeo fake dele no Facebook. Veja, eu vou repetir. Nenhuma delas postou o vídeo. Nenhuma delas é autora da postagem. Mas justamente porque a postagem foi feita, nesse caso, de um computador público, compartilhado, e não dava para se determinar quem postou. Qual foi a conta que postou? Porque era uma conta fake, que foi criada e tal. Como não se conseguia identificar quem era o autor do ato ilícito em si, que era a postagem mentirosa, porque era um vídeo editado e parecia que ele estava praticando maus tratos a animais. Então, o desembargador do Tribunal de Justiça, ele decidiu que o pagamento da indenização pela reparação dos danos morais desse médico veterinário deveria ser feito pela primeira pessoa que curtiu e pela primeira que compartilhou. E ele fundamenta, ele fala, olha, quem curte, curte aquilo com o que compactua. Quem compartilha, colabora para a disseminação do mal. Está lá escrito, bonitinho, na decisão que eles proferiram. Você já parou para pensar? Quantas coisas a gente já curtiu ou até compartilhou sem saber da veracidade dessa informação? Isso é importante. Isso, aliás, é muito importante nos tempos atuais. A gente precisa ficar muito atento. E a mim, particularmente, preocupa muito. Eu mudei meu comportamento, eu não curto mais nada. Vou curtir só uma foto. É a sua cara que tá lá, eu sei quem é você, sim, então eu vou lá e curto. Postou um vídeo de não sei quem fazendo não sei o que lá, inclusive eu já tô indo lá e deixo de seguir a pessoa, bloqueio a pessoa. Fica postando um monte de coisa que não sei a origem, aí eu vou lá, curto, compartilho sem querer, às vezes a gente tá só rolando, o negócio bateu e aí eu vou ter responsabilidade, né? Vai ser meu dever de reparação de danos. Isso é bastante complexo. E o Tribunal Regional do Trabalho, para você ter uma ideia, aqui da 15ª Região, ele considerou que é legítima a demissão por justa causa de um funcionário, e era especificamente de um hospital. Ele considerou como correta a demissão por justa causa de um profissional que trabalhava no hospital que curtiu um comentário ofensivo ao hospital, de uma colega de trabalho. Então, na verdade, a pessoa, claro, a que postou falando mal da empresa, desligamento por justa causa. Está previsto lá no artigo 482 da CLT, esse mau procedimento dela, essa incontinência de conduta, permite a demissão por justa causa. Né? Você não pode ficar com um colaborador que fala mal da empresa, então fica fora. Justa causa. Mas, mais do que isso, quer dizer, além da pessoa que fez a menção, que era desabonadora da Casa de Saúde, eles entenderam que é possível, é permitido, é lícito que o hospital demita por justa causa, e aí, claro, a gente está falando de hospital, mas nós podemos estender para tudo quanto é empresa, né? É interpretativo, é extensivo. A empresa pode demitir o funcionário por justa causa, de acordo com o TRT 15, se ele curte uma mensagem ofensiva. Não foi ele que escreveu, mas ele curtiu. Mas você curtiu por quê? Não é, a gente não curte aquilo que curte, aquilo que gosta, né? Aquilo que compactua, aquilo, a ideia que eu também tenho, né? A gente parte desse pressuposto. Você só curte aquilo que você gosta. Não sai curtindo, né? Dá like, pode dar dislike. Não gosto, não quero. Cuidado. Eu tenho certeza absoluta. Eu devo estar falando num grupo de pessoas bem jovem. Né? O grupo de 20 anos de idade, de 22 anos de idade vocês têm. Eu tenho certeza que quase todos vocês, é muito raro, alguém que não tenha, um Facebook ou um Instagram. Né? Um dos dois, ou os dois, todo mundo tem. Eu tenho certeza que todo mundo, na hora de fazer o cadastro, clicou em li e aceito os termos de uso. Você rolou rapidinho, clicou em li e aceito rápido para ir para outra página, que é aquela que coloca os dados, lá o nome que eu vou escolher e a foto que eu vou colocar no perfil. Mas
clicou em li e aceito, mas não leu. E aí tem um problema. Volta lá e lê. Está lá escrito, tanto no Facebook quanto no Instagram, que quando você clicar em li, concordo, li, aceito, você está transmitindo o seu direito perpétuo. Direito perpétuo, é para sempre. Das imagens e das palavras que você lançou naquela rede social. Então, não adianta ir lá correndo e apagar as coisas do Facebook. Elas estão salvas num banco de dados e não pertencem mais a você. Elas pertencem ao Facebook para sempre. Se um juiz determinar uma quebra de sigilo de dados, mandar ao Facebook apresentar todas as conversas que você teve privadas do Messenger, vão todas para o processo. Eu apaguei já aquelas. Vão todas. Eles mandam aqueles nudes, vai tudo. Então, cuidado. Né? A gente precisa ler antes de aceitar. Essa do Facebook e do Instagram me preocupa muito. Porque, olha, você está transmitindo o seu direito de imagem, é autoral. Tudo que você escreve lá não é mais seu. Toda imagem que você posta lá é deles. Você transmitiu o direito perpétuo. Não tem mais o que fazer pro resto da vida. Eu vou cancelar e fazer outra conta, pelo amor de Deus, e agora eu preciso socorrer. Não, calma, já foi. Que já foi, já foi. A gente não pode se punir porque não tinha informação. Agora você tem informação hoje, muda o comportamento a partir de amanhã. Né? E aí a gente não faz nada. Né? O WhatsApp é seguro. O WhatsApp é legal. Por quê? Porque as mensagens são criptografadas. Né? É um código, na verdade. Então, quando você apaga, se de fato você apagou, quando ele pede a quebra de sigilo de dados, pode ver que o WhatsApp é sempre um problema, porque ela vem codificada, criptografada. Então, é um pouco mais seguro. Mas o Facebook e o Instagram realmente geram problemas para você. E também não posso deixar de falar, fica parecendo que é o terrorismo, mas não é. Além de tudo isso, nós ainda temos dois públicos com os quais nós vamos lidar na área da saúde, invariavelmente, que são muito protegidos pelas leis, que é criança e adolescente, porque tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Criança é quem tem até 12 anos, adolescente é quem tem até 21 anos, então nós vamos lidar criança ou adolescente até 21 anos, nós vamos ter muitos pacientes nessa faixa etária, clientes, e vamos ter idosos, do Estatuto do Idoso, que também é norma protetiva, os maiores de 60, que têm 60 anos ou mais. Sendo que os maiores de 80 são considerados super idosos, né? Eles têm mais direitos ainda. O que me preocupa nessas duas leis? Por acaso, nas duas leis é o mesmo artigo, é o quarto. O artigo 4º do Estatuto do Idoso e o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? Porque nesses dois artigos, previstos nesses estatutos, está dizendo que o dever de manter a saúde, a integridade física, a cultura, a dignidade, tudo quanto é coisa, dos idosos, das crianças e dos adolescentes, pertencem à família, né? A família é obrigada a dar esses direitos, o Estado é obrigado a dar esses direitos, a comunidade e a sociedade em geral. Quer dizer, é uma obrigação nossa. E nesses dois artigos está escrito que o direito deles de acesso à saúde é um privilégio, é um critério sobre todos os outros. Quer dizer, eles têm uma preferência sobre quaisquer outros direitos ou quaisquer outras pessoas. Então, a gente obrigatoriamente tem que priorizar o atendimento. É por lei, é justo. Eu nem sempre acho. Imagina você está lá numa triagem de uma fila de atendimento, e, claro que a gente trabalha com classificação de risco. Mas supondo que eu tenha uma grávida com classificação azul e uma criança com uma classificação azul. Quem tem que ser atendido primeiro? A criança. Imagine que eu tenha uma adolescente de 20 anos de idade, classificada como azul, e eu tenha uma grávida classificada de azul, ou um deficiente classificado de azul. Quem que eu tenho que atender primeiro? A adolescente de 20 anos de idade, que está escrito na lei. Então, dentre os prioritários todos, né, que são todas aquelas situações do idoso, do deficiente, da pessoa com obesidade mórbida,
De todos que têm preferência, as crianças e adolescentes, assim entendidos até 21 anos de idade, e os idosos, aqueles que têm 60 ou mais, eles têm que ter preferência obrigatoriamente no atendimento. A gente tem que colocar, claro, obviamente, dentro da mesma classificação de risco. Chegar qualquer pessoa que a classificação é vermelha, é claro que ela vai ser atendida primeiro, porque o critério utilizado pelos hospitais é o risco, é o primeiro critério. E ele deve continuar sendo utilizado. Mas dentro de uma classificação igual, ambulatorialmente, pensando numa clínica, ambulatorialmente, não tem, né, outro critério, porque não tem classificação de risco. Está todo mundo ali fazendo procedimentos que são eletivos. Né? Ninguém está procurando ali com urgência ou emergência. Então, nessas situações, a gente tem que priorizar absolutamente. Parece brincadeira, mas eu tenho um processo por esse motivo. Né? O idoso, ele compareceu no horário que foi agendado ambulatorialmente para ele ser atendido. A consulta me parece que estava marcada para as 12h40, uma coisa assim. Ele compareceu, chegou com 10 minutos de antecedência e foi atendido às 1h20 da tarde. E ele propôs uma ação judicial porque na frente dele foi atendida uma pessoa que tinha menos de 60 anos. Nós vamos ver na lista, é verdade. Tinha uma pessoa... tudo foi atrasando um pouquinho, né? As consultas todas foram atrasando um pouco. E a pessoa que estava marcada, sei lá, para 12h20, ela tinha 56 anos de idade. E aí ela foi atendida antes dele e ele ficou esperando, essa pessoa justamente, ele ficou esperando ser atendida para ser atendido. Os dois estavam na mesma recepção e ele propôs uma ação judicial. E eu te falo, ele vai ganhar, não tem o que fazer. É objetivo, ele está lá na lista. Houve alguém que foi atendido na frente mesmo e ele tem essa absoluta prioridade prevista no artigo 4º do Estatuto do Idoso. Então, cuidado. Né? Aliás, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem uns crimes que, se você não prestar atenção, você comete todo dia. Quer ver um? Deixar de evoluir no prontuário. Está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, isso é um crime. É crime. É um crime omissivo, negativo, porque você não fez, de mera conduta, não importa o motivo. Não importa porque você não evoluiu. Deixou de evoluir é crime. Detenção de 6 meses. Ah, pouquinho. 6 meses. E se você fizer um por dia? As penas, quando a gente comete mais de um crime, elas são somadas. Vai somando. Né? Então, num mês ali dá para ficar 3 anos preso, se não prestar atenção. Então, o crime de exposição de perigo, por exemplo, expor a risco iminente de contágio. Eu fico pensando, eu vejo lugares em que os pacientes, os clientes, eles não são triados, não tem triagem. Né? Quando a gente vai numa clínica médica, não tem uma triagem dos pacientes. Então eu posso estar colocando alguém que está com H1N1, com Covid, tossindo, do lado, vai ficar sentada na mesma recepção que a outra pessoa. É crime. É o crime de exposição a perigo. A não lavagem de mãos, né? Não fez a higienização das mãos entre o atendimento de um paciente e o outro. É crime, é esse crime de exposição a perigo. É automático. Também é um crime de mera conduta. O perigo não precisa acontecer. Só o fato de você não ter lavado as mãos, você já cometeu esse crime. Ah, mas eu nunca vi ninguém preso por esse crime. Ainda, né? Essa pandemia, ela gerou um holofote em cima desse crime. Né? Porque todo mundo... não, o cara tá sem máscara, ele cometeu algum crime? Cometeu. Ah, o outro tá... É crime. É crime. Então, e tá todo mundo muito atrás de qual é o efeito, qual é o reflexo, o que acontece. E aí vai descobrir, até no Google vai descobrir que essa conduta é um crime previsto no Código Penal, que chama expor a perigo, é exposição a perigo. Expôs, pronto, cometeu o crime. Difícil, né? Viver a vida. Mas é preciso, a gente tem que focar em não cometer nenhum deles. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma. Eu vou parar por aqui, porque eu sei que as aulas online, remotas, eu sou professor de Direito na faculdade, numa faculdade aqui de Rio Preto, e eu sei que os alunos no modo remoto funcionam no máximo por 50 minutos, 1 hora. A gente não consegue ficar muito mais do que isso prestando atenção. Eu espero que tenham aproveitado, espero que tenha ajudado de alguma forma. Eu me coloco à disposição para dúvidas de vocês, para as orientações de vocês.
Eu mais uma vez agradeço a professora Rose, estou com saudade, um beijo e desejo que sejam felizes e que passem por tudo isso em paz e que tenham muito sucesso na vida profissional.